Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Tudo certinho? Tudo sob controle? Então tá bom, por aqui também está tudo legal. Bom, sempre, né, ao início dos trabalhos, eu tenho que deixar muito claro que os meus vídeos nunca foram, são ou serão para tirar a fé em absolutamente nada. Tá certo? No teu líder religioso, na doutrina que é apresentado por este líder e muito menos pela denominação a qual você faz parte. Tá certo? Isso daqui é o vídeo que eu disse que eu ia trazer para os meus queridos guardadores de sábado, né? Que acham que o sábado que vocês estão guardando é o sábado do Gênesis. Eu vou mostrar para vocês aqui de uma vez por todas que não é. Esse sábado foi perdido no tempo por causa das coisas que eu vou mostrar aqui, tá certo? Deixar um outro recado aqui para vocês. Não fiquem com aquilo que eu estou dizendo aqui como uma verdade absoluta. Não fiquem. Vão checar nas fontes que eu vou colocar aqui. Claro, não tenha sombra de dúvida, você deve fazer isso, se você tiver dúvida, tá bom? Outra coisa, esse material que eu estou trazendo aqui é uma compilação, isso não é criado por mim, tá bom? Por quê? Porque eu não sou judeu, eu não sou judaizante. Conheço alguma coisa do judaísmo? Conheço. Mas não tão a fundo para trazer dados referentes a exatamente isso, que esse sábado do Gênesis, o sábado da criação, né, vamos dizer uma linguagem simples assim para vocês, guardadores de sábado, seja adventista, da reforma, da promessa, seja qual tipo de adventismo ou guardador de sábado, sem ser o adventismo, porque tem outras denominações que não são do adventismo, mas também guardam o sábado, batista que guarda sábado e tudo mais, que o sábado que vocês estão guardando hoje pode ser a sexta-feira dos muçulmanos, você não sabe disso, ou a quarta-feira dos espíritas, você também não sabe disso. Por quê? Porque ninguém garante que esse sábado aqui no nosso calendário é o sábado da criação. Então você faz tanta questão de guardar esse sábado e de repente esse sábado já está perdido. Tá certo? Bom, você também vai ouvir alguns detalhes, algumas argumentações que poderá ser difícil de entender. Sim, poderá mesmo. A cada argumentação que eu não sabia, não conhecia, eu ia lá no Google, no famoso Google, vamos saber o que se trata. Tá certo? Mas a essência para saber qual foi o motivo que o sábado do Gênesis ficou perdido, aquele sábado que o povo guardava no deserto e tudo mais, ficou perdido, ou até mesmo da criação, vai ficar claro aqui, tá bom? Bom, dito isto, acho que nada mais, né, a falar, e vamos entrar propriamente dito no estudo, tá certo? Só um momento. Só um momento aqui, meus queridos irmãos, para a gente dar início. Vamos lá. Ok. Bom, o engano do sábado gregoriano, certo? É exatamente disso que se trata o vídeo, né, que nós estamos relatando. Então vamos lá. No século IV depois de Cristo, o antigo sabá foi suplantado pelo sábado por uma mudança de calendários. O sábado verdadeiro da Escritura foi colocado de lado por esta mudança. E vamos a ela. Constantino I, o padre político. Constantino o Grande, 272 depois de Cristo a 337 depois de Cristo. Constantino o Grande é amplamente visto como o primeiro imperador cristão do Império Romano. A realidade ele era um pagão. Ele manteve sua posição como chefe da religião do Estado
e levou o título Pontifex Maximus, o grande pontífice ou o grande construtor de pontes, até sua morte em maio. Constantino era um estrategista brilhante como uma agenda política distinta. Seu desejo acalentado era unir as duas facções mais influentes em seu império, pagãos e cristãos. Ele fez isso através da promoção de um único dia santo, domingo. O anterior ao gregoriano, Juliano, tinha uma semana de 8 dias. As letras A a H representavam os dias dessa semana. Naquela época, os países usaram diferentes meios de manter a noção do tempo, e dentro do Império Romano houveram desvios regionais no calendário juliano. A semana planetária de 7 dias foi introduzida pela primeira vez em Roma no primeiro século depois de Cristo, mas o uso de uma semana de 8 dias continuou por algum tempo. Por a semana de 7 dias e a de 8 coexistiram, mas quando a semana atual foi adotada oficialmente por Constantino, em 321 d.C., a de 8 dias caiu para fora de uso. Vocês vão começar a perceber agora as fontes. Tudo aquilo que estiver afirmando mudanças, e consequências de mudanças, para depois dissertar naquilo, sempre haverá a fonte da onde está se trazendo a informação. O declínio da semana de 8 dias coincidiu com a expansão de Roma. A astrológica planetário e semana cristã de 7 dias, que tinha acabado de ser introduzida em Roma, se tornando cada vez mais popular. Existem evidências indicando que a semana de 8 dias romana e estes 2 ciclos de 7 dias foram usados simultaneamente para algum tempo. No entanto, a coexistência de 2 ritmos semanais, que eram inteiramente fora de fase um com o outro, obviamente não poderia ser sustentada por muito tempo. Um deles teve claramente que desaparecer. Como todos sabemos, era a semana de 8 dias, que logo sumiu das páginas da história para sempre. Constantino aproveitou a mudança a partir da semana de 8 dias a 7 dias para continuar a sua agenda política. Este ato de equilíbrio delicado favoreceu os pagãos ao longo dos cristãos. Em primeiro lugar, Constantino promulgou uma série de leis para honrar o dia do sol, ou domingo. Originalmente, o sábado tinha sido o primeiro dia da semana planetária, domingo o segundo. Constantino reorganizou a ordem dos dias, colocando o domingo na posição mais importante, sendo o primeiro dia da semana e movendo o sábado para o 7º dia. A exaltação do domingo era algo com o qual alguns cristãos já haviam se comprometido. Até o século II, muitos cristãos, especialmente no Império Romano do Ocidente, começaram a reverenciar o domingo como o dia da ressurreição do Salvador. Esta foi a abertura que Constantino precisava para unir o paganismo e cristianismo. A lei dominical de Constantino não deve ser superestimada. Ele ordenou a observância, ou melhor, proibiu a profanação pública do domingo, não sob o nome de Sabatum, Sabbath, Domini, Dia do Senhor, mas sob o seu antigo título astrológico e pagão, Dii Solis, Domingo. A lei era tão aplicável aos adoradores de Hércules, Apolo e Mitras, como para os cristãos. Não há qualquer referência na sua lei para o 4º mandamento ou para a ressurreição de Yeshua.
Constantino fez a lei dominical deliberadamente ambígua. Ele queria que fosse aceitável tanto para pagãos como para os cristãos. Como tal lei seria boa para os projetos de Constantino, não é difícil de descobrir. Seria conferir uma honra especial sobre o festival da Igreja Cristã e concederia uma ligeira vantagem para os próprios pagãos. Na verdade, não há nada neste edital que não poderia ter sido escrito por um pagão. A lei honra a divindade pagã a quem Constantino adotou como seu deus patrono especial, Apolo ou Deus Sol. O próprio nome do dia confirma esta ambiguidade. O termo domingo, dies solis, estava em uso entre os cristãos, bem como entre os pagãos. A semana planetária de 7 dias tornou-se um veículo para a mudança. Tanto a juliana de 8 dias como as dos 7 dias bíblicos foram postas de lado para introduzir a semana planetária. A semana planetária veio pela visão astúcia do imperador. E é verdade, não há nada bíblico sobre isso. O momento era propício para uma reconciliação do Estado e da Igreja, pois um precisava do outro. Foi um golpe de gênio de Constantino perceber isso e agir sobre. Ele ofereceu a paz para a Igreja, desde que ela reconhecesse o Estado e apoiasse o poder imperial. A lei dominical de Constantino conciliou pagãos com muito dos cristãos. No entanto, ele inflamou um debate que durou mais de 100 anos, quando comemorar a morte sacrificial do Salvador. Muitos cristãos no leste do império neste momento adoravam no sábado do 7º dia e mantinham as festas anuais de Yahweh, calculados pelo calendário bíblico. Mesmo aqueles que abraçaram o culto no domingo usavam o calendário bíblico para calcular a Páscoa. Pessoas religiosas tentaram adorar corretamente à luz de diferentes calendários. Desde o século II depois de Cristo, há uma divergência de opinião sobre a data para comemorar a Pascal, ou Pascal, a Páscoa, aniversário da paixão de Yahweh, morte, sepultamento e ressurreição. A prática mais antiga parece ter sido observar o 14º, a data da Páscoa, 15º e 16º dia do mês lunar, independentemente do dia da semana juliana. Essas datas podem cair de ano para ano. Os bispos de Roma, desejosos de melhorar a observância do domingo como um festival da Igreja, decidiram que a celebração anual deveria ser sempre realizada na sexta-feira, sábado e domingo seguinte ao dia 14 do mês lunar. Esta controvérsia durou quase 2 séculos, até que Constantino interveio em nome dos bispos romanos e proibiu o outro grupo. Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia admitiu que as igrejas da Ásia há muito tempo observavam a Páscoa em 14 de Abib. As paróquias de toda a Ásia, a partir de uma tradição mais antiga, consideraram que o 14º dia da lua, dia em que os judeus foram ordenados a sacrificar o cordeiro, deve ser observado como a festa da Páscoa do Salvador, em qualquer dia da semana juliana. Mas não era o costume das igrejas no resto do mundo acabar com ela neste momento. O ciclo semanal contínuo do calendário juliano significava que a Páscoa bíblica, no Abib 14, poderia cair em qualquer dia da semana juliana.
Consequentemente, 16 de Abib, o dia da ressurreição do Salvador, nem sempre caía ou cai no domingo. Não havia nenhum argumento sobre a ressurreição realmente ter ocorrido, como todos reconhecem que tinha ocorrido em 16 de Abib do calendário lunisolar. A pergunta era: quando é que vamos celebrá-lo? As datas são estabelecidas por calendários, portanto, em última análise, foi uma discussão sobre qual calendário seria usado para determinar a celebração. Para unificar os cristãos e pagãos, a observância tanto da crucificação como da ressurreição foi transferida do calendário lunisolar bíblico para o calendário solar juliano. Constantino resolveu esse debate no Concílio de Nicéia em 325 d.C. Ele decretou que a computação judaica usada no calendário lunisolar não deveria mais ser usada para encontrar essas datas. No Concílio de Nicéia, o último segmento que ligava o cristianismo aos seus pais judeus foi tirado. O Festival da Páscoa tinha até agora sido celebrado em sua maior parte ao mesmo tempo que a Páscoa judaica e, de fato, sob os dias calculados e fixados pelo Sinédrio na Judéia para a sua celebração, mas, no futuro, a sua observância devia ser traduzida totalmente independente do calendário judaico, pois é impróprio, além da medida, que, neste santo dos festivais, sigamos os costumes dos judeus. Daí em diante, nada teremos em comum com este povo odioso. Nosso Salvador nos mostrou outro caminho. De fato, seria absurdo se os judeus fossem capazes de se vangloriar de que não estamos em uma posição para celebrar a Páscoa sem o auxílio de suas regras, cálculos. Estas observações são atribuídas ao imperador Constantino e tornou-se o princípio orientador da Igreja para agora decidir o destino dos judeus. Já não seria o sacrifício do Salvador observado no 14º, 15º e 16º dias de Abib, no calendário lunisolar. No futuro, essas lembranças seriam transferidas para o domingo de Páscoa do calendário juliano, que pode derivar em qualquer lugar a partir de 22 de março a 25 de abril. Constantino realizou 3 coisas ainda em vigor hoje. Ele padronizou a semana planetária de 7 dias, tornando o domingo o primeiro dia da semana. Ele exaltou a Páscoa e garantiu que a verdadeira Páscoa e a Páscoa pagã nunca caíssem no mesmo dia. E, finalmente, ele exaltou o domingo como dia de culto para ambos, pagãos e cristãos. O efeito de longo prazo era que o domingo de Páscoa entrasse no paradigma cristão como o dia da ressurreição de Cristo. O corolário desse realinhamento do cálculo de tempo foi que o dia que precedesse o domingo de Páscoa, o sábado gregoriano, tornou-se para sempre o verdadeiro sábado da Bíblia. Este é o verdadeiro significado da lei dominical de Constantino, que lançou as bases para a suposição moderna de que um ciclo semanal contínuo sempre existiu. As ações de Constantino realmente favoreceram o paganismo. No entanto, os bispos corruptos de Roma, desejando poder maior, foram capazes de apresentar essas ações tão favoráveis para os cristãos.
Para conciliar os pagãos ao cristianismo nominal, Roma, prosseguindo a sua política habitual, tomou medidas para obter as festividades cristãs e pagãs amalgamadas e, de um modo complicado, mais forte no calendário. Verificou-se que não foi difícil, em geral, juntar o paganismo e o cristianismo, agora muito afundado na idolatria. O filho de Constantino, Constâncio, aumentou ainda mais o ato de seu pai e proibiu o uso do calendário bíblico para os judeus também. Não era mais possível, sob Constâncio, aplicar o calendário velho. Isso também impactou os cristãos apostólicos, que ainda adoravam no sábado antigo. Constantino e um sacerdote se uniram. Através de um ajuste mais hábil do calendário, os pagãos e cristãos unidos. O sábado verdadeiro do Criador foi perdido. Muito bem, meus amigos, terminamos aqui a primeira parte, haverá uma segunda e última parte. Deu para ver aí que a política dentro da religião, ou a religião dentro da política, já está só por este vídeo aqui, não precisava nem trazer a segunda parte, que a segunda parte também é muito interessante, vai trazer mais informações aí. Que o sábado realmente bíblico, ou aquele da criação de Gênesis, está perdido, só por essas razões aí, né? Que um queria suplantar o outro, né? O imperador e seu filho, e também você vai ver no próximo vídeo, se eu não me engano, né? Um judeu, um religioso judeu líder, colaborando com estas mudanças. Tá certo, meus queridos? Então, vamos aguardar aí a continuidade desse vídeo, tá bom? Não se esqueça nunca, por favor, que todo este meu material é somente para mostrar como eu vejo. Agora, você aceita se você quiser, tá certo, guardador de sábado? Um abraço a todos e fiquem no aguardo aí do próximo vídeo. Até lá!